faz esse reino? Aleluia. Como é que funciona nesse reino? Nesse reino só entra a igreja e o restante desse reino fica de fora? Não. Deveria se fazer essa pergunta. Será que o restante que não conheceu o evangelho não entra? Algumas igrejas tu vai ver eles falando assim que só serão salvos aqueles que se converteram para Jesus. Só que aí fica um ponto. E aqueles que nunca ouviram o evangelho, como é que fica a história deles? Esse reino, ele vai fazer como? Primeira coisa que a gente tem que entender é que o reino ele tem dimensões. Nós chamamos as 4 dimensões do reino. O reino tem que ter um território, tem que ter um governo, tem que ter súditos e tem que ter um rei. Senão não é reino. Reino não é reino se não tiver um rei. Reino não é reino se não tiver um governo. Reino não é reino se não tiver súditos no reino. É que nós vivemos num país que não tem monarquia, né? Nós temos presidente, ministros e nós seríamos os súditos hoje. Somos o povo. Mas quando tu vai para um país que tem rei, tu vai ver lá que tem o rei, tem o governo, tem um território e tem os súditos daquele reino. Então qual é que é a proposta de Deus? Quando tu abre a Bíblia, tu vai para o Apocalipse, tu vai achar lá Deus falando que Ele vai dar poder sobre as nações. Eu comecei a me interessar em saber mais como funciona o reino. Quem vai entrar nesse reino? Será que é só a igreja? Não. Isso aí que nós devemos fazer essa pergunta para Deus. Será que só a igreja entra nesse reino? Porque se só a igreja entra nesse reino, o Deus que é pregado em alguma dessas igrejas que fala que só a igreja vai ser salva, esse Deus deles está errado. Sabe por quê? Porque tem pessoas que nunca ouviram o evangelho. Aleluia! Aleluia! Como é que ele vai tocar no fogo pessoas que nunca ouviram falar dele? Verdade. Como é que ele vai lançar essas pessoas no fogo porque elas nunca ouviram falar do amor dele? Aí eu comecei a ver que esse reino, ele é um reino justo. Ele é um reino justo. Ele não pode me tocar no fogo se eu não conheci. Ele não pode me tocar no fogo se eu fui abortado, um bebê que não teve vida para escolher. Porque se fala que somente a igreja pode ser salva, só aqueles que aceitaram Jesus. Onde é que fica o bebê que não aceitou Jesus? Onde é que fica aquele índio que está lá na Amazônia peruana hoje, que não tem contato com o evangelho? Onde é que ficam aquelas pessoas que estão na Coreia do Norte? Onde é que elas ficam? Bom, aí eu comecei a tentar achar as respostas na Bíblia. Realmente não tem como essas pessoas fazerem parte da igreja, porque elas não aceitaram Jesus, porque elas não conheceram Jesus. Mas também não tem como ele lançá-las no fogo. Ele não enviou uma pessoa para ir lá e pregar. Como é que eu vou te lançar no fogo? Como é que Deus vai vir e vai te lançar no fogo se ele não enviou alguém para te pregar o evangelho? Ele não enviou alguém para te dizer que ele é amor, que ele te ama, que tem um amor pela tua vida. Simplesmente ele vai lá e toma no fogo. Eu comecei a ver que dentro da Bíblia tu acha que ele vai vir e vai estabelecer um reino de paz e de justiça. Então eu vi que ele é um rei justo. Se ele vai estabelecer um reino de justiça, ele não vai deixar de fora aqueles que não conheceram o evangelho. Quem está compreendendo diz amém? Amém. Então esse é um reino justo. Quando eu comecei a olhar e ver que realmente ele tinha um projeto diferente para uns do que para outros. Então para uns ele tem um propósito, para outros ele não tem. Tu viu aquele camarada como eu e você que estamos aqui nessa tarde, que tentaram te matar desde o teu ventre, que tentaram te matar em várias ocasiões da vida. Satanás tentou tirar tua vida na droga, tentou tirar tua vida na overdose, tentou tirar tua vida do mesmo te matar, mas ele não conseguiu. Aleluia! Ele não conseguiu por quê? Porque Deus tem um plano na tua vida. Ô glória! Agora Satanás foi e tentou matar uma outra criança, e aquela criança, a mãe tomou um remédio e morreu na hora. Só que quando chegou na tua vez, a tua mãe tomou um remédio e não morreu. Aleluia! Porque Deus tinha um plano na tua vida diferente do plano que Ele tem para aquela criança. Obrigado, Deus! Amém? Obrigado, Deus! Então aquele plano que Ele tem para aquela criança é um plano daquela criança entrar no reino sendo um súdito do reino. Quem está entendendo? Um súdito seria uma pessoa abençoada por outra pessoa. Por isso que Deus chamou as coisas desprezíveis desse mundo que somos nós, as coisas que ninguém dava nada, para confundir aqueles que se dizem ser sábios. Verdade. Por isso que Ele chamou nós. Só que tem um porém, quando Ele chama nós que somos desprezíveis, Ele chama justamente para que nós não se gloriássemos, batesse no peito que nós somos escolhidos por Ele. Aleluia! Por quê? Porque nós éramos desprezíveis. Como é que nós vamos se gabar diante de alguém? Nós não temos como se gabar, se gloriar, porque nós éramos a coisa mais desprezível, a coisa mais isolada. Talvez eu estou falando com uma pessoa aqui, que lá dentro da tua família tu era o mais chamado de ovelha negra. Tu era o mais rejeitado. Lá na tua vizinhança, lá no teu colégio. Eu fui criado no orfanato, desde o orfanato rejeitado. Eu fui criado no orfanato. Só que o que acontece? Deus chama essas pessoas para confundir aqueles que dizem que são.
Ele chama pessoa que nem eu e você para confundir aqueles que não davam nada para nós. Então esse reino que ele tem, ele de estabelecer sobre a terra, é um reino justo. Primeiro ele convoca um exército. Jesus ele morreu e ele nos comprou. Em Apocalipse capítulo 1 e versículo 6 vai dizer que ele nos comprou e nos constituiu reino sacerdotes. O que o sacerdote fazia? O sacerdote da antiga aliança, ele entrava dentro do tabernáculo lá de Moisés lá, e ele fazia expiação pelo povo. Ele fazia lá, eles matavam o cordeiro lá, ele colocava na arca, estendia na arca da aliança, sob propiciatório, para que o povo viesse a ser perdoado por Deus. O povo era perdoado, era um ritual que eles faziam. Aquele cordeiro, ele simbolizava, apontava para Jesus. Porque depois viria o cordeiro perfeito, que é Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquilo lá era uma sombra que apontava para Jesus. Ou seja, se nós estivéssemos naquele tempo, nós pecasse, nós ia pegar nosso cordeirinho, ia levar até o sumo sacerdote, ele ia pegar aquele cordeirinho, ia matar, ia levar, ia colocar o sangue na arca da aliança lá por cima, que a arca da aliança simbolizava o trono de Deus, a presença do Eterno, para que nós fôssemos perdoados. Quando ele saía de dentro daquele tabernáculo, ele dizia: os vossos pecados foram perdoados. Aí o povo passava para outra festa. Amém? Amém? Quando Jesus entrou na cruz ali e morre, a Bíblia vai dizer que ele entrou num santuário não feito por mãos humanas, ele entrou no verdadeiro, no santuário celeste. E de lá nós aguardemos ele sair. O verdadeiro sumo sacerdote é Jesus. Só que ele estabeleceu uma nova ordem sacerdotal. Talvez eu estou falando coisas para vocês que vocês nunca ouviram. Tá? Talvez eu estou falando coisas que vocês nunca ouviram na igreja que vocês iam. Mas algumas igrejas, se tu for pesquisar, alguns deles, se tu pagar cursos lá, no final do curso tu vai descobrir que o reino de Jesus vai ser sobre a terra. O reino de Jesus vai ser sobre a terra. Eu gostaria de chamar um irmão aqui. Aleluia. Eu gostaria de chamar um irmão que quisesse se voluntariar para ler um versículo aqui comigo, aqui, vir aqui na frente. Amém? Eu gostaria que esse irmão lesse o Apocalipse, para todos ouvirem aqui, que não é uma fala minha. Apocalipse capítulo 21, irmão Gilmar, né? Tamar, né? Apocalipse 21, lê para nós essa passagem. Primeiro? Isso. O novo título é O Novo Céu e a Nova Terra. E eu vi um povo no céu. Um novo céu. Um novo céu, desculpa. Uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Continua. E eu, João, vi a santa cidade. Agora presta atenção, João está vendo uma visão. Ele vai ver a santa cidade. Esse cara entendeu já, ó. Olha lá, ele entendeu o mistério. Pode continuar aí. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Aleluia! A nova Jerusalém que Deus descia do céu, Aleluia! adereçada como uma esposa Para o seu marido. atirada para o seu marido. E ouviu uma grande voz do céu que dizia: ó glória! Ei que tu Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Aleluia! Então qual que é o plano de Deus desde o princípio da criação do mundo? O plano de Deus desde o princípio era vir habitar com o homem. Como é que é teu nome, irmão? Se tu tivesse no princípio lá, fosse criado no lugar de Eva, em algum lugar do mundo Deus iria vir e dizer: Diego, onde tu estás, Diego? No princípio ele revelava o fim. No princípio ele já cria o homem na terra, faz o homem da terra, porque ele queria fazer um reino aqui na terra. Ó glória! Esse era o plano de Deus. Aleluia! E quando a gente foi para o Apocalipse, para o final da Bíblia, quando a gente chegou no final da Bíblia, porque ele leu o Apocalipse, o final da Bíblia, ele está falando de uma cidade que tem no céu, a Nova Jerusalém, que ele estava vendo na visão, descendo para a terra. E Deus habitará com os homens, e Ele será o seu Deus, e vocês serão o povo dele. Ó glória! Amém? Amém. O plano de Deus nunca foi levar nós morar no céu. Muito pelo contrário. O plano dele é trazer os céus para a terra. O plano de Deus nunca foi te levar para lá. Por isso que a gente vai ver em Apocalipse capítulo 20, as pessoas que estão aguardando a ressurreição. Por isso que tu vai ver Paulo falando que nós vamos se encontrar com o Senhor nos ares entre nuvens. Porque depois daquele encontro, ele tem a batalha do Armagedon, ele vem e estabelece o reino sobre a terra. Amém, irmãos? Amém. Então essa é a alegria quando a gente começa a ver nesse reino. Agora hoje, eu não posso dar um estudo bem
longo para vocês, só sobre um assunto de predestinação. Daria mais de 3 horas falando com vocês. Vocês iriam entender que aquele vizinho de vocês, que aquele pai de vocês, que aquele vô de vocês, que nunca conheceu o Evangelho, mas era um homem trabalhador da roça. Aleluia! Era um homem que vivia lá no interior, lá plantando, lá na Aipim, plantando, viveu a vida inteira escravo, lá capinando, na roça, no interior. Era um homem que era honesto, não roubava, não matava, não adulterava, vivia uma vida, mas não conheceu o Evangelho. Um dia ele vai ressuscitar esse camarada, e Deus vai chegar e vai dizer assim para ele: vem cá, Carlos, vem cá, Carlos, eu vi as tuas obras. Aleluia! Tu não conheceu o meu Evangelho, porque no tempo que tu nasceu o Evangelho não era levado, não era pregado. Porque o Evangelho, para algumas pessoas que não sabem, teve um período que só a Igreja Católica pregava em latim. É verdade. Pregava em latim, irmão Tamar. Imagina se tu não soubesse que o padre estava falando em latim, tu te latiu. Latiu. O padre abria a Bíblia e começava a menino, todo mundo dizia amém, ninguém entendia nada. Ninguém entendia nada. Como é que ele dizia que aquela pessoa entendeu o que ele falou se ela não entendeu? Como é que ele ia aceitar algo que ele não entendeu? Amém? Era assim, antigamente era assim. O Brasil é um lugar onde o católico, quase todos nós somos católicos. Quase todos nós fomos católicos. Chegou primeiro aqui o Evangelho dos católicos chegaram. Porque eles têm igrejas para que canta. Amém? Amém. Hã? Mas baita igreja. Baita igreja. Só que agora a tradução foi feita para o português. Amém. E a tradução não vindo ser feita. Quando começa a vir a tradução, a gente vai começar a entender o que realmente era o verdadeiro sentido do Evangelho. O que os primeiros cristãos pregavam. E aí a gente vai ver aquele camarada, Jesus, Deus chamando ele, falando: entra pro reino, porque tu não roubava, tu não fazia nada de errado. Só que tu não teve a oportunidade de conhecer o Evangelho. Tu vai ser abençoado dentro desse reino aqui. Aí Jesus vai chamar aquele povo, aquele Carlos que recitou, ele vai ver aquele povo que está ali, que tem um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Por quê? Porque nós somos chamados para ser corpo de Cristo. Quem já ouviu falar isso aí? Amém. Que nós somos o corpo de Cristo. Tu foi chamado para fazer parte do corpo. Como é que era o corpo de Jesus? O corpo de Jesus era um corpo de glória, um corpo de carne e ossos. Eu não vai ter tempo para me mostrar todos os capítulos para vocês aqui, mas se vocês lerem lá em Lucas, vocês vão ver que Jesus é um homem de carne e ossos. Aleluia! De carne e ossos, comeu e tudo. Por isso que depois que ele ressuscita, ele aparece. Aí Tomé fala assim: não, só vou acreditar, Itamar, se ele aparecer aqui na minha frente, Jesus aparece. Eles estão tudo escondidos com medo do Império Romano, eles estão com as portas trancadas, Jesus aparece no meio deles. No meio deles ele apareceu com as portas fechadas. Aí quando eles viram, eles se apavoraram, não estavam acreditando, ficaram regozijando. Olha, o mestre ressuscitou. Não só ressuscitei, como também, eu como comida. Aleluia! Eles deram pão, deram mel aí para ele comer. Eles deram mel, né, Diane? O Senhor é bom! Aleluia! Olha lá em Lucas. Aí o Tomé ainda estava duvidando, e o Tomé falou assim: eu só creio se eu botar o dedo. Eu vim cá para hoje. Bota o dedo aqui. Jesus mesmo é o mestre, ele ressuscitou. Então Jesus é um homem de carne e osso. Um homem que se tornou um homem de carne e osso que subiu ao céu. Porque a Bíblia diz que ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu. Ninguém subiu ao céu. Se algum dia tu pensa que fulano de tal da tua família, que nem eu vou usar minha mãe que morreu. Minha mãe morreu, está lá no céu. Isso é engano. Isso não é bíblico. Não é bíblico. Morreu, virou uma estrelinha, está no céu. Não é bíblico. Não está na Bíblia isso. O que está escrito na Bíblia? Que quando tu morre, tu vai para um lugar de descanso. A gente vê na parábola do rico Lázaro lá, que rico estava num lugar de tormento, Lázaro estava num lugar de descanso, chamado Seio de Abraão. Então não existe, morreu vai para o céu. Isso é uma doutrina errada. Onde é que saiu essa doutrina? Quando eles precisavam de dinheiro para construir a igreja. Aí eles colocaram um voto, disseram assim: se tu pagar o voto, tu tanto vai morar nos céus como morreu hoje, como tu leva um familiar teu que está no inferno. É verdade. Pega a tua Bíblia que vai ver. A Bíblia está escrito: ninguém subiu do céu, a não ser que ele lá desceu. Então Jesus foi o primeiro homem de carne e ossos que subiu para o céu. Ele era o verbo, logos de Deus, e ele se tornou carne, o verbo se fez carne. Lá em João capítulo 1, ele se transformou em carne e veio aqui e habitou no meio dos homens. Ele veio morrer por mim e por ti. Por que ele veio morrer?
Porque o primeiro Adão pecou. O primeiro Adão não ia morrer. Ele não ia morrer. Por que diz lá em Gênesis? Adão, se tu comerdes do fruto, tu morrerás. Se ele não comesse, Eduardo, ele não ia morrer. Ele ia viver eternamente naquele corpo que ele tinha. Só que Adão não tinha um corpo de glorioso que nem Jesus teve. Jesus ele teve um corpo de glória. Já aparece depois de ressuscitar com um corpo de glória. Adão tinha um corpo igual ao teu. Só que o meu e o teu hoje tem pecado. É verdade. Quando Adão foi colocado no jardim, ele não tinha pecado. O corpo dele era semelhante ao meu e o teu, sem pecado. O que significa isso? Que por causa do pecado vem a morte. Se ele não tivesse pecado, naquele corpo ele não morreria. Não teria morte. Não teria morte. Mas Deus criou todas as coisas. Quem criou a morte não foi o diabo, foi Deus que criou. Aleluia! Aleluia! Deus criou o bem e criou o mal. É verdade! É verdade! Olha que legal que ele criou o bem e o mal. Alguma pessoa pode dizer assim pra ti: ah, mas então Deus ele colaborou para que o mal nos tentasse e nós caíssemos no mal. Mas se Deus não tivesse criado o mal, tu não tinha direito de escolha. Tu seria uma marionete de Deus. Tu só iria escolher o que ele escolheu que tu escolhesse. É verdade. Deus ele cria o bem e cria o mal para te ter um direito de escolha. Ó, meu filho, tá livre. Livre aberto. Tu quer escolher o caminho da droga, tá livre. Tu quer escolher o caminho da droga, vai te levar para a morte. Mas tu quer escolher o caminho que dá vida, escolhe um caminho sem usar droga. Aleluia! Escolhe um caminho longe da droga. Aleluia! Escolhe o caminho que não te leva para a droga. É verdade! Quem te deu esse direito de escolha? Quando tá na droga é tão bom, a droga parece que é tão bom. Aí quando começa a ver os problemas, tu vê o caminho furado que tu se meteu. Porque é um caminho furado, é um caminho que destrói a família, é um caminho que destrói a saúde da gente. É um caminho que te leva à perdição, que te afasta dos teus amigos, te afasta da família, te afasta de filhos, te afasta de todo mundo e afasta todo mundo de ti. Só que a gente deixou esse caminho para te escolher. Escolhe o caminho do bem ou do mal. Então Deus foi muito justo quando ele escolheu, quando ele fez todas as coisas, quando ele criou todas as coisas. Se ele não tivesse criado, não podia escolher, que seria uma marionete. E ele falou para Adão, ele não foi justo porque ele avisou: Adão, se tu comer, tu vai morrer. Ele não fez lá, simplesmente não avisou Adão. Ele fez e avisou. Adão preferiu comer. Por que eu estou falando de Adão agora? Porque o apóstolo Paulo vai falar que Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão foi o Adão que caiu na tentação. O segundo Adão é Jesus, que foi tentado pelo diabo, mas não caiu em tentação. Oh, glória! Por causa do primeiro Adão veio o pecado. Mas por causa do segundo Adão, o pecado foi condenado e colocado na cruz. Aleluia! Por causa de Eva, veio a desobediência e ela comeu. Mas através de Maria, que foi a mãe de Jesus, veio a obediência e veio o nascimento do Filho de Deus. Amém. Através de Eva, de Maria. Amém. Então, o que aconteceu com o primeiro Adão foi uma forma, e com o que acontece no segundo Adão, que é Jesus, é uma forma diferente. Só que ali ele já anunciava o reino. Presta atenção como Jesus já anunciava o reino. Ele chamou Adão e falou assim: Adão, domina sobre tudo que tem aí, sobre os peixes, sobre os mares, multiplica, faça filhos, né? E sujeita tudo, todo mundo vai ser sujeito a ti, Adão. Porque eu estou te colocando como governo. Aleluia! Adão era para ser o governo da terra. Só que Paulo, quando ele vai explicar de Adão, ele fala bem assim, ele começa a falar, Paulo, quando ele começa a falar de Adão e Eva, ele tá falando, amados, amem suas esposas como as esposas amam os seus maridos, né? Como Adão amou Eva, vocês devem amar suas esposas. Só que daí Paulo vai dizer assim: grande é esse mistério que eu estou falando, de amar Eva, amar Adão e Adão amar Eva. Mas eu não estou falando de Adão e Eva do Jardim do Éden, eu estou falando de Cristo e a igreja. Porque Eva simbolizava a igreja e Adão simbolizava Cristo. É verdade. Então nós somos a noiva do Cordeiro. Esse é o resultado. Adão apontava para Jesus. Primeiro Adão apontava para Jesus. E a Eva apontava para a igreja. Um casamento. Eva e a igreja, um casamento, uma noiva e um noivo. Quem está compreendendo? Amém. Só que Eva e Adão ali, eles foram colocar na terra para quê? Para ser o governo da terra. Para que eu e tu fomos colocar na terra? Para ser o governo. É verdade. Nós fomos colocados para ser o governo, porque nós somos a esposa do Cordeiro, se ela era esposa do Adão, nós somos colocados para ser o governo. Agora vocês estão entendendo onde é que eu vou chegar? Amém. No reino. No reino não tem que ter o governo. Tem que ter governo. O governo é um governo que aprendeu a palavra de Deus. Aleluia. Não tem que ter súditos no reino. Tem. Vai ter que entrar aqueles súditos que não aprenderam a palavra de Deus, nunca ouviram falar do Evangelho, foram morrer, foram abortados, mas quando eles ressuscitarem, eles vão aparecer no reino. Aleluia. Eles vão ser os súditos, vão ser abençoados dentro desse reino. Amém. Então o reino
quando Deus começa a falar na tua Bíblia, no reino dos céus, é a mesma coisa que eu colocasse aqui. A Bíblia veio lá do Japão. Ela veio lá do reino do Japão, mas ela está aqui na terra. O reino dela está aqui, ela está reinando sobre aqui. A proposta de Deus é vir do céu, reinar e morar com os homens. Tá? Mas para isso nós precisamos se preparar. Como é que eu me preparo? É que eu tenho que botar uma roupa de crente? Irmão, não. Se fosse a roupa que te salvasse, que te mudasse a tua vestidura, era fácil. Tem que te vestir por dentro. Porta estreita, aleluia. Porta estreita, tem que te vestir por dentro. A maior dificuldade do homem está aqui dentro. Teu maior inimigo é o que está dentro de ti. O maior inimigo que está dentro de ti. O orgulho, aleluia. A soberba, aleluia. A avareza, a falta de mansidão, a falta de amor, o ódio, a mágoa. Isso que tem que te vestir, tem que arrancar isso dentro de ti. Aleluia. Enquanto isso não sair de dentro de ti, tu está nu. Sabia? Enquanto isso não sair de dentro de ti, tu está nu. E quando Adão e Eva ficaram nus, eles ficaram com vergonha. Como é que eu me visto de roupa? Quando eu arranco isso aqui. Quando eu arranco todo esse mal, quando eu deixo sair todas essas coisas ruins dentro de mim, eu começo a botar uma veste nova. Por isso que para entrar no reino, a gente precisa morrer e nascer de novo. Não é porque tu vai morrer, alguém vai te matar. Tu mata essa natureza pecaminosa, tu mata toda aquela coisa que está ruim dentro de ti. Toda aquela mágoa, todas aquelas coisas que tu guarda do passado. Tu arranca, pede para Deus arrancar dentro de ti. O vício, toda a vontade de usar porcaria, toda a vontade de voltar para o mundo, toda a vontade de sair lá para fora e fazer o que não agrada a Deus, tu arranca de dentro de ti, pede para Deus arrancar. E quando ele vai arrancando isso dentro de ti, tu vai se colocando uma nova vestidura em ti. Amém, irmãos? Amém. Vou... Até quantos minutos tem ainda, hein? Mais meia hora. A minha esposa vai orar também por vocês, tá bom? Ela é uma mulher que ela é usada por Deus, tá, irmãos? Que ela está sempre orando, sempre buscando oração. Eu espero que outro dia a gente possa conversar mais sobre o reino, vocês possam ter entendido alguma coisa que eu falei aqui, né? Porque de repente é alguma coisa nova para vocês, né? Exemplo, eu quando eu me converti, a visão que ele me falava para mim que eu ia... Como é que é o seu nome? Carlos. Aí eles falavam para mim assim, Douglas, quando tu morrer tu vai morar no céu. Presta bem atenção, em Gênesis capítulo 28, está escrito que Jacó ele teve um sonho, Gênesis capítulo 28. Jacó viu uma escada, e essa escada ligava o céu e a terra. E Jacó nesse sonho ele via anjos subindo e descendo por cima daquela escada, que ia da terra ao céu. Os anjos subiam em cima e desciam, e o Filho de Deus estava lá em cima, naquela escada, no topo. Quando João vai interpretar isso, em João capítulo 1, versículo 51, ele vai dizer que aquela escada era Cristo. Então, através de Cristo, nós vamos poder subir e descer aos céus durante 1000 anos. Se tu pegar a tua Bíblia no livro de Apocalipse, tu vai entender tudo que eu estou querendo falar. Tu tem que ler a Bíblia para te entender o que eu estou falando. Se tu não ler, tu não vai entender. Se tu pegar a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 20, Apocalipse capítulo 20 vai te falar tudo o que eu estou te falando aqui. Os mortos em Cristo, quando Jesus vier, vão ressuscitar primeiro. Quem é que esses mortos que vão ressuscitar? Aqueles que morreram, que faziam parte da igreja. A primeira ressurreição é só para aqueles que morreram. Está lá em Apocalipse 20. Faz um esforço, pega uma Bíblia e lê. Lá em Apocalipse 20 está escrito que a primeira ressurreição acontece. Essa primeira ressurreição é quando Jesus vem nos ares. Quando ele aparece nos ares para buscar a igreja, que não é para levar a morar no céu. Vocês vão ver o texto que fala. Ele vem buscar a igreja, e o que ele faz com aquela igreja? Ele encontra ela nos ares, porque na terra vai ter um exército que vai estar se preparando para batalhar contra o Cordeiro. Tá? Aí os primeiros que vão ressuscitar os mortos, que morreram, que faziam parte da igreja. Depois dos mortos que ressuscitarem, nós que estivermos vivos seremos transformados e iremos no encontro do Senhor nos ares, todos juntos. Os que morreram em Cristo, que faziam parte da igreja, e os que estiverem vivos, que fazem parte da igreja. Vão ir nos ares e vão se encontrar com o noivo. Essa é a proposta bíblica. Isso que está na tua Bíblia, em Apocalipse 20. Tu vai se encontrar com o noivo e aí depois vai reinar com ele 1000 anos. Aleluia! Sobre a terra. Apocalipse 5, verso 10 fala que tu vai reinar sobre a terra 1000 anos. Só que aqueles outros mortos que não faziam parte da igreja, que nunca conheceram o evangelho, bebês que foram abortados, pessoas que o evangelho não chegou até eles, eles vão ressuscitar depois de 1000 anos. Está lá em Apocalipse capítulo 20. Faz isso aí na tua Bíblia, lê. Eles vão ressuscitar depois de 1000 anos. Quando eles ressuscitarem, isso é chamada segunda ressurreição. Quando eles ressuscitarem, eles vão ser julgados diante do trono. Só que Jesus não vai julgar a criancinha, bebê, porque ela não fez mal nenhum. Então essas criancinhas vão entrar para o reino. Elas já têm a porta aberta. Por isso que a Bíblia diz,
que a das crianças é o reino dos céus. Glória a Deus. Das criancinhas é o reino dos céus. Amém. A Bíblia diz que ninguém viu Deus. Ninguém viu Deus, ninguém viu. A Bíblia diz que os anjos têm asas, que eles cobrem a face para não ver o rosto de Deus. Ninguém viu Deus, ninguém viu Deus. Quem todo mundo viu? Todo mundo viu o Filho de Deus. Deus fez com que o Filho fosse conhecido, porque o Filho também é chamado de Deus. Ele tem a divindade do Pai. Então lá no Jardim do Éden, quem aparecia no Jardim do Éden? A Bíblia fala que Deus aparecia lá, mas a Bíblia também fala que ninguém viu Deus. Quem aparecia lá? Era Jesus. Antes dele ter se transformado em carne. Quem compreendeu? Era Jesus. Pega a tua Bíblia e tu vai ler. Ninguém viu Deus, ninguém viu. Ninguém viu Deus. O único que foi visto foi Jesus. Depois ele se fez carne e ele vai ser visto como um homem de carne e osso depois da ressurreição. E antes da ressurreição ele foi visto como um homem igual eu e você. Amém, irmãos? Amém. Então quando ele vem, eles vão reinar sobre a terra 1000 anos. E nesses 1000 anos, lembrou da escada que eu falei? Nesses 1000 anos a igreja vai subir nos céus e vai descer. Porque ela vai ter um corpo igual ao de Jesus. Aquele corpo que atravessou a parede. Aquele corpo que subiu nos ares voando. Ela vai ter um corpo semelhante. Só que as outras pessoas que não faziam parte da igreja, elas não vão ter esse corpo igual. Por isso que se tu pegar a tua Bíblia e ler o livro de Isaías, tu vai ver que as pessoas estão se multiplicando durante 1000 anos. Elas vão fazer filho ainda na terra. Vai nascer pessoas ainda durante 1000 anos. Vai nascer e vai morrer. E todos que morrerem ali vão comparecer na segunda ressurreição diante do trono. Só existe 2 ressurreições na Bíblia. Tá bom, irmão? 2. A primeira é para os santos que morreram em Cristo. A segunda é para todos aqueles que morreram no milênio ali, que é quando o reino for estabelecido sobre a terra, que não são igreja, que são os súditos que estão no reino. E todos aqueles que vão estar na segunda ressurreição ali. Todos aqueles ali vão comparecer diante do trono branco. Daí as criancinhas vão entrar. Vão entrar para dentro do reino. A Bíblia fala bem assim, irmãos, que os anjos veem a face de Deus. Mas antes eu falei que a Bíblia diz que ninguém viu Deus. Quando tu vai na tradução no hebraico, a tradução que eles veem Deus ali está errada. A tradução, o correto, eles veem através da criança. Através da criança, quando o anjo olha para a criança, ele vê Deus. Porque a criança reflete a imagem de Deus. Por isso que quando tu olha para uma criança, tu sente algo diferente. Porque ela tem algo diferente, ela tem algo de Deus. Ela reflete a imagem de Deus. Por isso que Deus manda te dizer nessa tarde, que se tu não te tornar que nem uma criança, tu não pode entrar no reino. Tem que ter a inocência de uma criança, tu tem que se tornar puro novamente. Sim, Deus. Tu tem que te limpar de dentro de ti. Como é que eu faço isso? Isso que é difícil. Por isso que muitos crentes que dizem ser crente não vão se encontrar com Cristo. Porque para ser crente, irmãos, não é só carregar uma Bíblia e botar uma roupa. Para ser crente a gente tem que morrer. De novo, nascer de novo. Para ser crente não é eu só vir aqui pregar aqui no Renascer, né? Reconstruir, né? Não é eu só vir aqui pregar e dizer eu sou um homem de Deus. Eu tenho que viver o que eu estou pregando com vocês. Eu tenho que amar vocês. Eu tenho que amar o meu próximo. Eu tenho que amar minha esposa. Eu tenho que dar um testemunho bom para minha família. Eu tenho que dar um testemunho bom na vizinhança. Eu tenho que abandonar o velho homem. O Douglas, que antes, outrora, usava um fuzil, morava lá em São Paulo, hoje ele não pode mais fazer mais nada que ele fazia lá quando ele estava no PCC. Hoje, se tomar um tapa na cara, ele tem que sair quieto e dizer, Deus te abençoe e vou orar por ti, filho. Mesmo que doa esse tapa na cara. Por isso que para entrar no reino não é assim, irmãos. Por isso que muitos pregam, mas não vivem. Por isso que muitos acreditam não vão herdar o reino. Para herdar o reino, a gente tem que deixar o reino entrar dentro da gente. Primeiro ele entra dentro da gente. Como ele entra? Pelo Espírito. Jesus, quando ele foi para o Pai, ele falou assim, filhos, eu não vou deixar vocês órfãos. Porque o Pai estava nele. Se o Pai estava nele, existia um Pai na terra. Em João capítulo 14 está explicando isso aí. Eu vou enviar para vocês o Alos, Paráclitos, o Espírito Santo Consolador, que o mundo não conhece. O mundo não pode receber. Mas eu vou enviar para vocês, que Jesus estava falando, que ele ia subir para o Pai e ia enviar o Espírito. Ele ia soprar no Espírito. Só que esse Espírito iria soprar o Espírito que estava nele. Porque todo homem tem um Espírito. Sabia que tu tem um Espírito? Tu tem um Espírito. Foi constituído Espírito, corpo e alma. Só que tu tem um Espírito que te ensina as coisas terrenas. Tu sabe fazer um banco, tu sabe fazer uma caixa, tu sabe fazer um tijolo, fazer um violão, sabe fazer uma marca de Pepsi Cola. Esse Espírito Deus te deu para te não ser um pobre, sem ter Espírito. Ele te deu esse Espírito.
Só que tu precisa de um outro Espírito, o Consolador, o Espírito que é o de Deus. Esse que ele envia. Porque esse que ele envia é para ensinar o teu Espírito as coisas celestiais, porque as coisas celestiais só conseguem entender pelo Espírito de Deus. Amém, irmãos? Vou chamar minha esposa para orar por vocês. Amém? Aleluia.